Muito bem, nosso Tribuna do Jovem de hoje, como falava anteriormente, vamos falar sobre a depressão na juventude. Algo muito sério, algo que deve ser muito bem analisado, tá bom? Vamos chamar para discutir esse assunto com a gente, falar um pouco sobre as precauções e também o que fazer psicologicamente falando. Ela que é a psicóloga Daniele da Anunciação, pode entrar por gentileza. Muito bem, prazer, Daniele. Boa tarde, galera. Pode se assentar, por gentileza. Bom, como falávamos, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigada por me receber. O prazer é todo meu. Amém. Pra gente também é um prazerzaço recebê-la. Vamos começar falando então um pouquinho sobre dar uma pincelada sobre o assunto. Isso realmente tem crescido ultimamente. Existe um porquê de ter um crescimento muito significativo, vamos dizer assim, nesses últimos anos da depressão na juventude. Isso tem a ver com a realidade do jovem hoje, ou é um número que sempre esteve grande, só está sendo observado agora? Como é que você explica isso? Na verdade, assim, com muita tristeza, né, que a gente confirma que os dados, eles só aumentam. Os jovens, eles têm sofrido cada vez mais desse mal. Acredito que por conta da pressão que o jovem sofre, a globalização, a informação avança e o jovem precisa estar acompanhando, né, essa questão toda. E aí, como que eu vou dar conta disso? E bate aquele desespero e corre atrás, e nem sempre as pessoas, elas estão preparadas para responder aquilo que o mundo pede delas, né? Essa demanda toda que vem com a globalização, e corre atrás para dar conta. E aí, os recursos psicológicos que as pessoas têm para dar conta disso, né? Aí vem essa questão da depressão, bate junto, e os números, infelizmente, vêm crescendo mesmo. Isso é muito triste. E a respeito até do ponto que a senhora já apontou, que é a questão da globalização, a gente pode entender então que a questão das redes sociais é um fator responsável pelo aumento dessa depressão na juventude, porque a gente vê muita coisa assim, a pessoa vive naquele mundo ali online e cria expectativas que às vezes não condiz com a sua realidade, acaba se frustrando com questão da estética, com questão de planos futuros. Isso pode ser um fator que pode influenciar quando a pessoa coloca muita expectativa ali no mundo virtual e às vezes não consegue viver aquilo na vida real e fica frustrada, e isso pode causar depressão também? Exatamente. As redes sociais, elas contribuem muito, né, para fazer aparecer essas pressões, essa solicitação da sociedade, né? E aí é o quê? O jovem está muito de frente para isso, lida com isso o tempo todo. A gente sempre vê e comenta que, quem é que consegue passar um dia sem o celular? Sem olhar a rede social, sem ter acesso a essas coisas. E da mesma forma que você está olhando isso, você está querendo também responder e atender essas demandas, não é verdade? E com certeza você fica naquela expectativa de que eu vou fazer para isso e tudo mais. E as cobranças nesse sentido que você falou, aparência, né? A pessoa vê ali, tem aqueles padrões, são padrões, não tem certo e errado em relação à aparência física, e o jovem tenta correr atrás, mesmo que ele não tenha recurso suficiente para fazer aquilo, mas ele busca por isso sim, e responder. E quer estar ao grado de todo mundo. Tá todo mundo vendo ele, né? Então ele quer agradar todo mundo que tá vendo sim. Interessante. Doutora Daniele, aqui na plateia eu já gostaria de fazer a pergunta. Seu nome e a pergunta. Olá, doutora. Meu nome é Tiago. Tiago. E o que eu tenho percebido também é que quando um jovem ele está na depressão, os pais ficam perdidos. Então, qual o conselho que a senhora daria para os pais? Como que eles lidam com vendo um filho na depressão? O que eles podem fazer para ajudar? Primeiro que a juventude, ela já vem com uma carga de mudanças que o jovem vem sofrendo, né? Mudanças naturais, né? É uma nova fase na vida, e é trabalho, é faculdade, a pessoa ela passa a se envolver com coisas novas. Então é muito comum observar comportamentos novos e diferentes. Por que os pais se sentem perdidos? Porque fica difícil dividir o que é realmente natural dessa fase e o que tem a ver com a depressão. Então, ter os olhos atentos a essa mudança de comportamento dos filhos é muito importante, é essencial. Tá com dúvida? Procura ajuda, solicita ajuda, né? A gente indica sempre a psicoterapia. Ela não serve só para quem já está passando pela essa dificuldade, para quem já está sofrendo. O autoconhecimento vai promover também de uma forma preventiva, não é verdade? Muito bem, isso aí. Doutora, qual que é a linha que divide um momento difícil, uma tristeza muito profunda, da depressão, a patologia depressão mesmo? Até qual é o momento que se descobre
que o jovem está deprimido, precisa de um tratamento psicoterápico ou com qualquer outra situação, e aquilo se tornou um problema grave mesmo. Qual que é a linha que divide e fala, bom, agora a preocupação é maior, ou o cuidado tem que vir lá de trás para não se tornar? O que a senhora orienta? Sim, o cuidado ele precisa sim estar ali com os olhos atentos desde sempre, né? Uma questão de prevenção mesmo, mas é aquela coisa, é muito fácil confundir estar deprimido com ter a doença, né? A própria depressão em si. Por quê? Porque todo mundo está sujeito às duas coisas. Todo mundo está sujeito a sofrer o mal da depressão em si. Mas todo mundo também sofre situações de tristeza, digamos assim, por uma perda, por uma mudança muito brusca, né? Por questões que você não está esperando e você, de repente, um rompimento num relacionamento e você simplesmente fica abatido, fica triste. Muitas vezes você não tem nem condições ou vontade mesmo de levantar e viver o seu dia normalmente, né? Mas, quando se trata da depressão, sintomas, eles permanecem por pelo menos 2 semanas. Começou assim, 2 semanas você tem que ficar atento, porque todo mundo cai, todo mundo levanta, né? Essa é mais ou menos aí o ciclo da vida. Agora, a tristeza ela tem que ter um começo, um meio e o fim. Quando não chega muito pro fim, você percebe que o negócio não vai melhorar nunca, aí o cuidado tem que ser completamente diferente. Aí já está atendendo mesmo não só para uma tristeza, para um momento depressivo, mas para a própria depressão. Muito bem. E, doutora, quando a gente percebe, assim, quem já conhece alguém que esteja passando pela depressão ou que já esteve depressivo, que é muito difícil, as pessoas encontram uma dificuldade enorme de se abrir, de contar que realmente há um problema, deles reconhecerem, deles contarem. Que recomendação a senhora pode dar para essa pessoa que não consegue demonstrar, falar para o outro, olha, eu preciso de ajuda? A sociedade, ela rotula muito, né? Ela rotula bastante. O depressivo, ele é visto como uma pessoa que é fraca às vezes, né? É visto como preguiçoso. Às vezes é uma desculpa que você está usando para não trabalhar, não ter que estudar. Já ouvi falar até mesmo que é falha de caráter, né? E as pessoas, elas recebem essas informações e acaba levantando-se um bloqueio para aquele que precisa pedir ajuda, porque ninguém quer ser visto por ninguém dessa forma, né? Então, se você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa que você percebeu que está passando por um problema, tente não rotular, não julgar, se colocar mesmo no lugar do outro. Relacionamentos positivos contribuem muito para a pessoa se abrir, perceber, poxa, eu preciso de ajuda, sozinho eu não tenho condições de passar por isso, né? Então, ofereça teu apoio, ofereça ajuda, busque informações, porque a própria pessoa que está sofrendo, ela às vezes não consegue discernir o que ela está sentindo, não consegue nem nomear às vezes essa tristeza profunda. Então ela precisa de alguém que possa trazer clareza sobre o assunto para ela e oferecer ajuda. Olha, eu tenho uma pessoa para te indicar. Procura um médico, procura um psicólogo, um psiquiatra, um profissional. É a melhor pessoa para poder te ajudar. E tá ali, apoiando. Sem julgamentos, sem rótulos. Maravilha. Doutora, há alguma faixa etária vulnerável a esse tipo de doença? Ou não? Qualquer idade pode atingir as pessoas? Infelizmente não tem faixa, não sei dizer se é infelizmente ou felizmente, né? O problema é que até os pequeninos estão sujeitos a isso. Qualquer pessoa pode estar aí passando por esse mal. Legal. Muito bem. Vamos entender uma situação, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Antes nós fomos às ruas para perguntar para as pessoas o que elas veem em relação à depressão na juventude e elas responderam. Olha só. Na sua opinião, por que existe um índice tão alto de jovens com depressão no Brasil e no mundo? Então, pode ser pela falta de emprego, entendeu? Porque tá muito difícil hoje em dia conseguir e por vários outros motivos, mas geralmente é pela falta de emprego que tá afetando mais o brasileiro, entendeu? Eu acho que os pais não prestam muita atenção nos filhos hoje em dia. Eu acho que isso acontece, acho que o problema está em relacionamentos. Acho que as pessoas são frustradas com relacionamentos e criam expectativas demais e acabam se deprimindo porque não acabam sendo não correspondidas. A minha opinião. Cara, no século XXI, o excesso de informações deixam os jovens confundem a cabeça dos jovens, os jovens ficam mais perdidos porque eles têm em mente crescer na vida, ter um objetivo
como se isso fosse fácil, mas aí chegando lá eles se perdem. Eu acho que os jovens hoje em dia eles criam uma expectativa muito grande em relação ao futuro deles, né? Existe uma cobrança muito grande em relação às coisas que a gente tem que alcançar, né? E aí quando a gente chega lá na frente e não alcança, é onde gera essas crises psicológicas de depressão, de ansiedade e outros problemas psiquiátricos. Bom, na minha opinião, devido ao ritmo que se vive hoje, né? É tudo muito corrido, muito rápido. As coisas têm que acontecer num tempo muito extremo, né? Ou é tudo ou é nada. Então as pessoas acabam entrando em crise justamente por causa disso, por querer as coisas para ontem e não dão um tempo para si próprio. Muito bem. As opiniões divergiram bastante, né? Foi de desemprego, relacionamento, a falta de atenção dos pais, a correria do dia a dia. Será que a gente consegue enfiar tudo isso dentro de uma bacia e falar, tudo isso tem a ver, tudo isso coopera? É a minha primeira pergunta. A segunda questão, alguém do lado de fora, qual é o papel do amigo ao ver a pessoa, como a senhora bem disse? Tem ali um início, tem o meio daquela história toda, mas não está tendo um final. É sempre assim. Como que o amigo enxerga aquela situação e consegue ajudar, mesmo que ele não tenha uma ajuda dos pais, mesmo que ela não tenha uma ajuda psicológica, como é que ele consegue influenciar para levantá-lo daquela situação? Respondendo a sua primeira pergunta, isso foi bem legal, porque abrange a realidade mesmo, é um pacote, é um conjunto dessas coisas. E dependendo do contexto que o jovem está inserido, é cada uma dessas situações que ele vai viver mesmo. Tem que entrar no mercado de trabalho, tem que tomar decisões importantes, que faculdade que eu vou fazer, que carreira que eu vou seguir, e esse mundo de informações, o que eu vou dar conta, o que eu não dou conta, o que é para mim, o que não é, o que eu preciso ser nesse mundão aí, não é verdade? Então, realmente, existe um mix de motivos que levam a pessoa a desenvolver a depressão. E o papel do amigo que observa que você está num momento de tristeza profunda e você não consegue avançar para a fase final disso, é essa questão mesmo, observar quanto tempo que isso está. Tenta reanimar a pessoa, levantar a pessoa, colocar para cima. Relacionamentos positivos, eles influenciam positivamente, significativamente nesse sentido, sim. Ajuda a pessoa a procurar ajuda profissional, porque sem ajuda profissional fica um pouco difícil mesmo, né? A depressão, ela tem vários níveis diferentes. Se tiver no nível avançado, muitas vezes um amigo, claro, é essencial o papel do amigo, mas sozinho não vai dar conta disso, não. Então, um amigo tem que orientar. Se um amigo tem condições melhores, está bem psicologicamente, então o papel que ele deve desenvolver é orientar mesmo. Muito bem, é isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Deu aí para abrir a mente da galera e conseguir fazer entender e dar um norte também para o pessoal que talvez esteja passando essa situação, mas nem tudo é o fim, tudo tem uma solução e dá para a gente buscar isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que estou agradecida pela participação. E peço seus contatos, por gentileza. Vou deixar meu telefone, né? É 11, o celular é 99797-6520 e o contato no Instagram, psicóloga Daniele da Anunciação, psicóloga, Daniele, da Anunciação. Muito bem, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez, uma salva de palmas aí para essa conclusão. Mais uma vez, obrigado. Para você que está em casa, queria falar que Cristo pode ser a solução que você precisa. Digo pode ser porque depende de você buscá-lo. Depende de você realmente se envolver com Ele e crer que Ele pode fazer toda a situação ser revertida. Talvez essa tristeza que bata lá no fundo do seu coração seja um pouco da carência que você tem de algo que nem você sabe o que é. Só que nós sabemos que precisamos do amor de Deus. Eu lembro muito bem da passagem em que um jovem, muito rico por sinal, chega até Jesus e fala para ele: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz: continua seguindo os mandamentos. Que você chega lá e fala: mas eu tenho feito tudo isso. E Jesus fala: mas falta-te uma coisa. Só que antes da declaração de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para esse jovem, o amou e disse: falta-te uma coisa só, vende tudo que tens, dá aos pobres, aí vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. E ele saiu triste porque ele era muito rico, mas a grande questão é que Jesus olhou para ele, amou aquele jovem e disse: te falta uma coisa. Mesmo quando falta algo na sua vida ou falta algo para você,
Deus continua te amando. Eu não sei se está faltando aí uma condição financeira melhor, eu não sei se está faltando alguém na sua vida sentimental, eu não sei se a atenção dos seus pais não é o suficiente para você, mas mesmo que te falte algo, Jesus está ali para poder te abraçar, para poder te acolher, para poder envolver você nos braços dele e mostrar que ele é o supridor de todas as suas necessidades, seja qual for, sentimental, financeira, familiar, saúde, ele pode suprir todas as suas necessidades. Tá bom assim? Coloque seu coração na presença de Deus e seja abençoado. Vamos fazer o seguinte.